Bom dia! Na nossa terceira parte da primeira aula de Fundamentos de Cálculo, vamos começar resolvendo o seguinte exercício. Determinar os limites das sequências abaixo. Eu vou fazer o item A e o item B vou deixar para vocês tentarem. Aqui, primeiro precisamos de um candidato, digamos assim, candidato para o limite. Ok? Observe que se n é muito grande, ou seja, n tende para o infinito, então 1 sobre n tende para zero. Ok? Quanto maior for o valor de n, 1 sobre n vai ser cada vez menor. Sendo assim, então, nosso candidato a limite, é L igual a 2. Ok? Então, nossa sequência, quando n tender para o infinito, é que isso aqui zere e que reste somente 2. Bem, diante do candidato para limite, antes de provar que esse limite realmente, o limite dessa sequência realmente é 2, eu vou sempre fazer um rascunho para o que eu quero mostrar. Veja que eu quero mostrar que, dado um r maior que zero, existe n0 pertencente aos naturais, tal que n maior que n0 vai implicar que o módulo da diferença entre xn e esse limite seja menor do que r. Então eu começo justamente desse final. Eu vou escrever assim, xn menos 2 tem que ser menor do que r. Isso vai acontecer. Quem é xn? Vou substituir por isso aqui. 2 menos 1 sobre n menos 2 ou menor do que r. Tá? Resolvendo essa continha, vou ter então que o módulo de menos 1 sobre n vai ser menor do que r. Aqui no rascunho eu vou fazer o seguinte, esse módulo, eu estou interessado na parte natural, né, na parte maior que zero, então eu vou escrever apenas que 1 sobre n é menor do que r, ok? E isso ainda pode ser escrito assim, 1 sobre r é menor do que n, que foi o que eu obtive no exemplo anterior. Se você voltar à segunda parte da nossa aula, você vai ver que eu cheguei a esse resultado. E aí estou pronto para fazer a demonstração de que 2 é realmente o limite dessa sequência quando n tende para o infinito. Tá? Então, agora sim, começando a demonstração, dado r maior que zero, temos, se r é maior que zero, 1 sobre r é maior que zero. Ok? Como n, olha que eu já usei essa observação aqui que vou colocar agora 2 vezes. Vou usar de novo e vou sempre estar usando. Como n é ilimitado superiormente, então existe um n0 pertencente a n
tal que N0 vai ser maior do que 1 sobre R. Tá? E se N for maior do que N0, então teremos N maior do que 1 sobre R. Gente, chegamos aqui, ó, no rascunho. Daí, só a gente desfazer o rascunho agora. Ó. N maior do que 1 sobre R implica que 1 sobre N é maior do que R, implica esse N é natural, então 1 sobre N é menor do que R, né? 1 sobre N é menor do que R. Isso. Aí eu dizia que esse N é natural, então em módulo 1 sobre N continua sendo menor do que R. Ok? E isso é a mesma coisa que dizer que menos 1 sobre N é menor do que R. Aí eu somo e subtraio 2. 2 menos 1 sobre N menos 2 é menor do que R. E daí xn menos 2 é menor do que R. Gente, então eu posso afirmar dessa forma que xn converge para 2. Por que eu posso afirmar? Porque eu usei a definição 6 que a gente viu na aula passada. Dado R maior que 0, existe N0 pertencente aos naturais, tal que se N for maior do que N0, então eu vou ter que o módulo da diferença entre xn para todo N menos 2 vai ser menor do que o raio. Tá? Então, a partir de um certo N, todos os termos dessa sequência vão estar contidos no intervalo 2 menos R e 2 mais R, o intervalo aberto. Ok? O item B fica para vocês tentarem. Vamos então enunciar aqui um seguinte teorema. Toda sequência convergente é limitada. Toda sequência convergente, toda sequência convergente é limitada. Tá? E vamos fazer a demonstração desse teorema. Vejamos, se xn é convergente, o que é que nós sabemos? Digamos que xn converge para L, tá? Digamos que xn converge para um certo L. Então, o que é que nós sabemos, por definição? Por definição, o que é que nós sabemos? Ó, não pode esquecer disso. Ó. Dado R maior que 0, existe N0 pertencente aos naturais, tal que N maior do que N0 vai implicar que xn menos L vai ser menor do que esse R. Ok? Essa é a definição que a gente viu lá na 6. Se a gente pensar dessa forma, assim, os únicos termos da sequência xn
que não estão nesse intervalo, que não pertencem a esse intervalo, que não pertencem ao intervalo aberto L menos R e L mais R são, tá? A partir de um certo N0, todo número vai estar lá dentro, mas até chegar ao N0, a gente vai ter o x1, o x2, até um certo xm, ok? Que não vai pertencer a esse intervalo. Vou dizer aqui que esse xm é o termo imediatamente anterior ao xn0, porque a partir daí esses termos vão pertencer ao intervalo, tá? Bem, agora basta tomar, tome esse novo intervalo, J sendo igual, o intervalo J sendo igual a esse conjunto que vai de x1 até xm, unido com esse I. Tomando J como sendo esse conjunto aí, esse novo intervalo, a gente podia dizer assim, vamos dizer, ao invés de dizer que igual, vamos colocar assim, J contém esse intervalo, tá? Então, dessa forma, todo xn vai estar contido em J, né? Vai pertencer a J, concorda? Dessa forma, xn, para todo n pertencente aos naturais, pertence a esse intervalo J. Ok? Então, a gente pode afirmar que xn é limitado. Xn é limitado. Tudo bem? Vamos ver mais um outro teorema. Esse outro teorema diz o seguinte, que o limite de uma sequência, quando ele existe, é único. O limite de uma sequência, quando existe, tá? Se existe o limite de uma sequência, então quando ele existe, esse limite é único. Vamos fazer aqui também uma breve demonstração desse teorema. Para isso, seja uma sequência xn convergindo para um certo L1 e essa mesma sequência xn convergindo para um certo L2. Se eu quero mostrar que alguma coisa é única, eu vou supor que existem duas que são diferentes, tá? Vamos supor que L1 é diferente de L2. Vou chegar a um absurdo e logo concluir que são iguais. Ok? Gente, da hipótese que xn converge para L1, a gente usa a definição e sabe que existe um R maior do que zero, tá? Usando a definição, dado um R maior do que zero, existe um N0 pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que N maior do que N0
vai implicar que xn menos L1 vai ser menor do que R. Aqui, vamos dar mais uma interpretação a isso. Quer dizer que esse xn, ou melhor, quer dizer que esse n0 pertence a esse intervalo aberto L1 menos R, L1 mais R. Tá? Analogamente, nós teremos que, se xn converge para L2, gente, aí teríamos tudo isso, ó. E dado um R maior que zero, existe, vamos lá, R maior que zero, existe um N1, veja que aqui é N0, aqui eu coloquei um outro N, um N1, pertencente aos naturais, tal que, é que, né? G não, tal que N maior do que N1 vai implicar que o módulo dessa diferença, xn menos L2, é menor do que R. O que é que isso quer dizer para a gente? Que esse N1, que a partir daí começa a pertencer ao intervalo, né? Todo N a partir de N1 começa a pertencer ao intervalo, então N1 pertence a esse intervalo, que é L2 menos R, L2 mais R. Note que eu vou chamar isso aqui de I1, vou chamar esse outro de I2. Tá? E aí note que I1 e I2, observe que I1 interseção com o I2 deve ser vazio, né? Gente, porque se não fosse vazio, a gente ia estar chegando à conclusão que o limite já era um só. Eu tomei eles dois diferentes, tá certo? Essa interseção é vazia porque eu estou tomando L1 diferente de L2. Tá? Eles não pertencem ao mesmo intervalo. Se pertencessem, então eles já seriam de fato iguais, porque a ideia é que a gente chegasse tão próximo dele quanto quisesse. Tudo bem? Basta tomar agora, tome o máximo, vamos dizer que, chamar aqui de N2, como sendo o máximo desse conjunto aqui, N0 e N1. Ou seja, de N0 e de N1, eu vou pegar o maior. Aí estou chamando esse maior de N2. Daí, se N for maior do que N2, o que é que a gente vai concluir? Se N for maior que N2, usando a ideia da definição. Se N for maior que N2, eu vou concluir que xn menos um certo limite vai ser menor do que R. Então esse N2 vai pertencer a esse intervalo que vai ser a interseção, vou colocar aqui, ó, N2 vai pertencer à interseção de I1 com I2. Mas isso é um absurdo, né? Isso aqui, ó, é um absurdo que a gente acabou de discutir e concluir que esse intervalo absurdo. A gente acabou de concluir que esse intervalo ele é vazio. Pois então, esse absurdo surgiu justamente dessa suposição inicial que L1 é diferente de L2. Tá? Portanto, L1 é igual a L2. L1 é igual a L2. Bem, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado e até uma próxima aula.